Está calor? Fazendo uma oração para a gente dar início, tá? Nós elevamos assim nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, que a gente também possa lembrar dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, que possa assim nos acompanhar com pensamentos e orações, rogando assim as santas bênçãos divinas do nosso Pai, a fim de que compartilhemos também o alimento espiritual. Mestre Jesus, que vossa Santa Luz Divina, que a vossa Santa Paz, possa assim descer aos nossos corações, preenchendo assim o vazio de nossas almas, aureando a todos nós no caminho da redenção divina, permitindo assim a todos nós buscarmos assim a reparação de nossas próprias faltas. Dai-nos assim perdão de nossas faltas, perdão para os nossos devedores, e auxiliai assim todos aqueles que também nos assistem, todos aqueles que acompanham nossos pensamentos e nossas orações, fazendo de nós um instrumento da tua luz divina. Permita assim aos nossos espíritos, os nossos anjos protetores, que possam assim nos conceder a proteção necessária, a intuição, a compreensão de vossas santas leis divinas, e assim seja conforme seja a vossa vontade. Com tua graça divina. Graças a Deus. Prece de cartas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrelaria, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. A parte que a gente vai estudar é a 208. Tá? Quer que você não vem? Está bem? Então é o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Será dado àquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que falais por parábolas? E lhes respondendo, disse: é porque vos foi permitido conhecer o reino dos céus, mas, quanto a eles, não lhes foi permitido. Pois a todo aquele que já tem será dado ainda mais, e ficará na abundância. Mas, daquele que nada tem, será retirado, até mesmo o que tem. Eis porque falo por parábolas, porque, ao ver, nada veem, e ao ouvir, nada entendem, nem compreendem. E a profecia de Isaías nele se cumpre, quando diz: escutareis com vossos ouvidos, e não entendereis. Olhareis com vossos olhos, e não vereis. Prestai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, medir-vos-ão a vós, e ainda darão de acréscimo. Porque a quem tem dar-se-lhe-á, mas de quem não tem tirar-se-lhe-á ainda aquilo que possui.
Dá-se àquele que tem e retira-se daquele que não tem. Meditai sobre este grande ensinamento, que, muitas vezes, vos parece contraditório. Aquele que recebeu é aquele que possui o sentido da palavra divina. Recebeu porque tentou tornar-se digno disso, e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tende para o bem. Estes esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atrai as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para subir a montanha sagrada, no cume da qual se encontra o repouso após o trabalho. Tira-se daquele que nada tem, ou tem pouco. Tomar isso como um ensinamento figurado. Deus não retira de suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Vede pelo Espírito, entendei pela alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que retira daquele que recebeu todo, é o próprio Espírito que, dispersivo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade a dádiva semeada do seu coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai conquistou e do qual é herdeiro, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. É seu pai culpado pelas colheitas que ele não quis preparar? Se deixou esses grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidado, deve acusar a seu pai se eles nada produzem? Não. Ao invés de acusar o pai que tudo lhe deu e que agora lhe retoma os bens, deve acusar-se a si mesmo por ser o verdadeiro autor do seu fracasso. E então, arrependido e com fé, entregar-se ao trabalho com coragem, que prepare o solo estéril, pelo esforço de sua vontade, que lave até o coração com a ajuda do arrependimento e da esperança, que lance com confiança a semente que tiver escolhido, como boa entre as más, que o regue com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já tem. Então, verá seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100, e outro 1000. Coragem, trabalhadores. Pegai vossas grades e vossos arados. Arai vossos corações. Arrancai deles o joio, o mal. Semeai neles o bem, o grão, o bem que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir frutos de caridade. Vai crescer, né? Bem diferente. Eu não tinha reconhecido você. Eu assim, mas sério, essa moça. Deixa eu perguntar com quem você tinha vindo. Vocês querem comentar? Acho que a gente já estudou uma lição que também falava sobre esse título, né? Anteriormente nós falamos sobre isso aqui. Vocês estão tendo mais uns dias Sexta-feira eles fizeram vigília, né? E saiu essa lição. Então eles estudaram antecipadamente já. Então eles já foram falados. Eu aqui lendo assim, né? A gente viu assim, será dado aquele que tem, né? O que eu entendi aqui, assim, que a gente veio aqui para a gente evoluir espiritualmente, né? Estamos aqui na Terra, e acredito assim que
Deus deu igual para todo mundo, né? Não tem ninguém assim, quem tem mais, quem tem menos. A gente vê assim com o mesmo, coisa aqui que Deus deu, né, a nós, todo mundo vê igualzinho. E conforme assim, a capacidade do Espírito, que venha, as palavras sejam mais duras ou mais fáceis, porque Deus sabe, né? Deus é nosso Criador, então Ele sabe, conhece muito bem assim, a cada um de nós e sabe assim, a força que cada um tem, né? Assim, tanto para progredir, tipo, se Ele der uma tarefa mais pesada para um, ele já sabe, aquele vai conseguir, aquele outro não vai conseguir. Então, eu acredito assim que Ele dá de maneira igual para nós. A gente chegando aqui na Terra, né, reencarnando aqui, a gente vem para um progresso espiritual, né? Então a gente chega aqui sem nada, mesmo assim, só com a nossa bagagem espiritual mesmo, né? Cada um com a sua. E aqui é um mundo material e a gente acaba se perdendo, a gente acaba se confundindo muito, né? Que nem aqui diz assim nessa lição, será dado aquele que tem, né? E retirado daquele que não tem. Então a gente já vai assim logo o pensamento já bate logo no lado material, né? Ah, então quer dizer que se eu for boa eu vou ganhar mais bens materiais, então quer dizer que se eu não for uma pessoa boa eu vou acabar perdendo as coisas que eu tenho. Então a gente começa assim, meio que se confundir, né? Porque a gente é espírito inferior ainda, e a gente está aqui aprendendo, caminhando, e o que é mais fácil para nós é as coisas materiais, mais visíveis, né? Que a gente consegue assim captar mais rápido são as coisas materiais, então a gente já logo assim, parte para esse lado, né? A primeira vez que eu li assim, eu fiquei assim, né? Falei, nossa, então, quer dizer, se eu não tenho nada, isso vai ser retirado de mim, então se eu não for uma pessoa boa, meu Deus do céu, como que eu vou ficar, né? Então, mas não é bem isso, né, aqui a lição. A lição diz assim, aquele que, né, que tem, mais será dado. Eu acredito assim, que tipo, se a gente tem a bondade no coração, a gente quer, né, trabalhar o bem, será dado o quê? Será dado a nós assim, a oportunidade de estar fazendo esse bem, né? De esse bem aparecer para a gente, assim, porque a gente está com aquela vontade no coração, e Deus está vendo assim, a nossa boa vontade, o nosso querer, né? A gente se esforçar. Então vai aparecendo assim, as ocasiões, as circunstâncias, assim, para a gente praticar esse bem, né? Que a gente não precisa ir lá atrás e querer fazer grandes obras, querer aparecer, querer fazer isso, né? E que vai assim da nossa vontade, e isso vai surgindo para nós. Agora, quando a gente não tem a vontade, a gente está assim, né? Meio que perdido. Até às vezes aparece uma oportunidade assim, mas a gente não faz, vira as costas. Então, eu acredito que é aí que a gente vai perdendo, né? Assim, é isso aqui que está falando aqui, que aquele que não tem, né, será retirado. Acho que a gente fica distante assim, das coisas que a gente tem que fazer. Então, eu acredito assim que, quando eu falo assim, aquele que tem, o que a gente tem, né? O que a gente tem aqui? A gente veio aqui sem nada. Então, assim, olhando pelo lado espiritual, eu acho assim, que a primeira coisa é o que a gente tem para começar o nosso trabalho aqui são as pessoas que nos rodeiam. Primeiramente, a nossa família, né? Seja, no caso, assim, a gente começa pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, as pessoas assim, mais próximas, íntimas da gente, com essas pessoas que a gente tem que trabalhar. Depois, conforme a gente vai crescendo, que a gente tem um marido, que a gente tem os filhos, né? Então, essas pessoas assim, que nos rodeiam assim, no nosso dia a dia, depois vai as pessoas do nosso trabalho, porque sempre está ali uma oportunidade de a gente estar fazendo o bem para essas pessoas. Então começa dali, assim, porque quem quer fazer o bem não vai querer fazer o bem, minha família aqui não interessa, né? Eu quero fazer o bem grande lá, né? Assim, quero fazer, né? Lá não sei aonde, eu quero fazer o bem lá, que lá está passando fome, lá está precisando, então eu vou fazer algo, né? E aqui nada, né? Eu acho que começa assim, né? Do seu próprio meio, dali que começa a expandir. Então eu acredito que o trabalho que Deus quer de nós é esse bem, assim. Quando fala muito será dado, né? Será retirado, então a gente tem que sempre lembrar assim, que não é as coisas materiais. Muitas vezes a gente até perde uma coisa material, né? E
quando a gente olha assim, a gente fala, nossa, mas que coisa ruim, né? Que castigo de Deus, né? Que está me castigando, tirando isso de mim. Mas não, se a gente vê pelos olhos assim, espirituais, pelo lado espiritual, às vezes ali está uma grande lição para a gente, uma oportunidade muito grande de um aprendizado maior ainda, né? Então eu acredito assim, às vezes uma doença, né? A perda de um ente querido da gente, tudo isso que às vezes causa uma dor muito grande para a gente, na verdade não seria dor, seria para a gente assim, entender, para a gente compreender mais, para o nosso espírito procurar, né, crescer com essas lições. Então, a gente procurar se refletir melhor, assim, é difícil, né? Para mim também eu acho assim, muito difícil separar material com espiritual, né? Assim, uma lição muito difícil estar aí no nosso dia a dia, assim, a gente se apega a muitas coisas materiais, a gente dá valor, às vezes o lado espiritual a gente, né, acaba se perdendo, mas assim, essa lição eu acho que faz a gente refletir um pouco, assim, no nosso dia a dia, assim, nas nossas tarefas diárias, refletindo, né, cada coisinha que acontece, assim, no nosso ver, assim, na nossa frente, a gente fala, não, né, uma lição, tem que aprender coisas materiais, coisas espirituais, o que é mais importante, né, para Deus, os olhos de Deus. Jesus veio aqui, deu ensinamento para nós, então para a gente ir refletindo e trabalhando em cima disso. Eu acho que é assim que a gente vai buscando, assim, galgando a nossa melhor, assim, no nosso dia a dia, devagarzinho. E Deus sabe da nossa capacidade, Deus sabe da capacidade de cada um de ir. Então aqui a gente não deve, como fala aqui, a gente vai condenar o pai, né, por não ter, a gente não ter trabalhado, a gente não ter produzido, a gente vai culpar a Deus, vai culpar quem, né? Porque está aí, as oportunidades estão aí para todos nós, né? A gente não pode falar que ele tem mais vantagem, que o outro tem mais vantagem, que ele, né? Então a gente não pode chegar dessa maneira, porque está todo mundo igual. Deus concedeu para todos nós igualmente. Então depende do esforço de cada um, do trabalho de cada um. E não ficar assim, julgando, culpando, né? Então, eu penso assim. Só que ela estava falando aqui, você estava falando que a gente culpa sempre Deus, né, pelos nossos. Então aqui diz, não é Deus que retira daquele que recebeu pouco, é o próprio Espírito que, dispersivo e descuidado, não sabe conservar o que tem, e aumentar na fecundidade a dádiva semeada no seu coração. Quer dizer, o que falta a gente é vontade, inteligência, que Deus acho que é uma maior arma que a gente tem, é a nossa inteligência de saber. Só que a gente precisa primeiro saber, né, discernir o bem e o mal, que é isso que falta para todos nós. Mas eu também acho que Deus, ele jamais, se Deus é amor, se Deus é bondade, ele jamais vai fazer isso. Né? Eu acredito muito que você está falando. Isso não seria o bem e o mal, mas seria assim, coisa material, né? Material e espiritual, que a gente confunde. A gente acha que quando perdeu uma coisa material, a gente acha que é o mal. A gente fala, que desgraçado, meu Deus me abandonou, Deus está me castigando, né? Mas não é por esse lado, né? Eu sei que a gente se perde, eu acho que é isso. Eu vou só escrever uma coisa aqui, porque a gente, só para ficar mais fácil. Então, a gente está vendo aqui na passagem, né, quando Jesus coloca aqui, essa passagem aqui mostra aqui, né? Os discípulos perguntaram para ele, por que você fala por parábolas, Jesus? Então, ele diz assim, porque ao ver nada veem, e ao ouvir nada ouvem, né? Mas o que será que quer dizer que Jesus está querendo dizer com isso? Se eu tenho olhos, eu não consigo enxergar, se eu tenho ouvido, eu não consigo ouvir. Por que será que então, ele ensinou para a gente esta passagem? O que será que ele quis dizer com isso? Porque ele diz, então, através de parábolas, para todos nós. Então, a gente vai tentar entender que, assim, que desde o princípio, né, a gente for estudar as passagens de Jesus, a gente vê que ele sempre está dando exemplos, suas ações, elas são sempre voltadas à caridade, à bondade, à fraternidade, né? À educação
de ordem moral, sempre nos conduzindo ao caminho do bem. Então, quer dizer, e ele falava assim, o meu reino não é deste mundo, né? Então, representando que, que na verdade, a verdadeira felicidade não seria destinada a nós que estamos aqui na Terra, mas assim em outros mundos. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre essas passagens de Jesus, ele está sempre referindo sempre de uma ordem espiritual. Então, os ouvidos não são, nem os olhos, os ouvidos não são aqueles carnais, mas são aqueles espirituais. Porque quem tem olhos de ver, que vejam. Porque o que acontece? Quando a gente está mergulhado no corpo carnal, no corpo físico, nós temos as sensações da matéria, né? Nós estamos sujeitos às leis da matéria. Só o que acontece? Muitas vezes a gente acaba se deixando levar pela própria matéria, levar pela própria condição material. Então a gente, como a Marita falou, a gente precisa aprender a separar o que é do corpo, o que é do espírito, o que é matéria e o que é espiritual. Pelo fato de que, porque a gente possa realmente compreender o reino que Jesus estava nos mencionando. Porque se tudo a gente olha, se tudo a gente analisa sempre pelo ponto da Terra, por exemplo, a gente pegar a Terra como exemplo de tudo, a gente vive num mundo muito limitado, né? Então, quando Jesus, por exemplo, falava sobre as passagens, quando ele dizia assim, se vocês assustam com as coisas que eu digo, é que vocês não sabem nem as coisas que eu digo da Terra, imagine quando começar a revelar as coisas do céu, né? Para você ver que na época, as pessoas estavam muito voltadas a quê? A condição mais física, mais terrena, mais humana. Portanto, os valores que as pessoas ainda carregavam eram muito ainda de troca, porque saíram de uma época, além de Moisés, onde as pessoas buscavam muito mais os seus próprios interesses, né, de ordem material. Então vejamos, por exemplo, na época de Moisés, a lei era olho por olho e dente por dente. Diferente de quando veio Jesus, que pregou fraternidade, fidelidade. Mas tudo isso foi um desenvolvimento, né, necessário à própria época. Então, quando fala assim, olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós estamos se referindo aos valores de ordem moral. Quando nós estamos mergulhados no corpo, por exemplo, vivenciando o nosso contexto aqui hoje, no nosso dia a dia, a gente trabalha, a gente tem família, a gente tem os nossos lazeres, mas a própria mídia, a própria situação, o próprio cenário que nós convivemos hoje impõe muito uma condição de quê? De poder, de status, condição financeira, de ordem material. Então o que acontece? Nós muitas vezes trocamos os nossos valores. Nós conseguimos distinguir um pobre de uma pessoa rica. Muitas vezes, para quem tem os olhos, somente os olhos carnais, vê essa grande diferença. Aquele que tem dinheiro e aquele que não tem dinheiro, aquele que é rico e aquele que é pobre, aquele que é bonito e aquele que é feio, aquele que é feio. Nós colocamos essas grandes diferenças quando a gente passa a ver com os olhos carnais. Mas para aquele que vê com os olhos do Espírito, com certeza esses valores são diferentes, né? Então, o que acontece? Quando eu digo que eu vejo que alguém é pobre, é porque de alguma forma eu estou comparando ele com alguma coisa, né? Eu comparo porque alguém, talvez a minha condição me permite ser melhor do que a dele. Porque se eu estou abaixo daquela pessoa, eu não vou dizer que ele é pobre. Vou dizer que ele é melhor de situação do que eu, né? É verdade? Então, às vezes a gente sempre tem que ter um comparativo na situação. Então, vejamos assim, quando a gente se deixa levar aos valores da própria matéria, no contexto no qual vivemos hoje, a gente se deixa levar pelo sentimento de competitividade, porque isso existe dentro do nosso contexto, né? Um outro exemplo que aconteceu essa semana, a gente trabalhou a semana inteira normal, e durante a semana, muitas vezes, algumas pessoas são escaladas para poder folgar, porque elas têm essas férias remuneradas, né? O Will fala, né? Então elas têm esse direito a folgar. Então algumas pessoas já vão acumulando muito isso daí, e a firma então já pede para ele estar folgando durante a semana, né? Outras pessoas para repor, para não tirar tudo de uma vez só. E aí o que aconteceu? Teve um rapaz que ele folgou 2 vezes a semana, porque a empresa permitiu que ele fizesse assim. E o outro rapaz me chamou lá e falou assim, olha, na sexta-feira à noite, ele falou, olha, vem aqui ver os horários. A gente trabalhou a semana inteira.
nos horários certinho. O rapaz folgou 2 dias, eles marcaram, ele marcou que ele foi e trabalhou. Eles erraram aqui, né? Porque marcou que ele trabalhou e que ele fez andou com a gente. Na verdade, ele não trabalhou. Ele não fez andou, ele folgou. Isso está errado. Ou seja, o que você tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Eles estão pagando o teu salário? Então tem a ver com a vida do outro. Né? Porque se fosse o seu salário tivesse vindo um valor a mais, você iria lá, talvez você não diria para as pessoas, olha, eu sinto muito, mas vocês erraram o meu salário, eu recebia mais. Será que você iria devolver? Você gostaria que alguém dissesse assim, ó, o salário dele é a mais, tem que tirar. Está errado. Né? Então, eu sei que isso aí é uma questão, porque muitas vezes a nossa preocupação está onde? E às vezes, em relação à vida do outro, você está preocupado com a sua felicidade, você está preocupado com a felicidade da outra pessoa. Seria mais feliz que a gente. E às vezes a gente cria esse sentimento de quê? De competitividade, ou seja, egoísmo. Né? Às vezes a gente vai procurar um trabalho. Sem querer, você é levado para uma sessão, você fala, nossa, perfeito, eu gostei daquilo. E você, ao mesmo tempo, você foi com uma outra pessoa, trabalhar junto com ela. Só que ela foi levada para outro departamento. Aí você chega lá e fala, onde você está trabalhando? Eu estou trabalhando no escritório. O que você faz? Não faço nada. E você, lá, eu trabalho naquela sessão, você é pesado, é corrido, é suave. E a gente ganha a mesma coisa. Às vezes cria o quê? Inveja. Né? Então o que acontece? E por que, se a gente está entrando num determinado ponto, por que a gente não pode estar feliz com outra pessoa? Né? Então, de alguma forma, a gente vê que existe sempre dentro de nós uma rivalidade com outra pessoa. Então, a gente começa a criar o quê? Egoísmo. A gente começa a lutar por quê? Por uma condição melhor, uma condição de status. Às vezes a gente começa a buscar poder. No princípio, como que acontecia? As civilizações, elas escolhiam quem? Uma pessoa para cuidar dos seus próprios interesses. Então começaram a eleger os seus governantes, para que ele cuidasse dos interesses individuais das pessoas. Então surgiu então depois os reis. Só que a soberba, o orgulho, né, dando a ele poder, né, de controlar as cidades, ele passou então o quê? De auxiliar as pessoas, ele passou a ser um ditador, porque ele impunha, todo mundo tinha que cumprir. Inverteu os valores. Não era aquela pessoa que estava mais para cuidar das pessoas, mas era uma pessoa que explorava os valores de cada um. Por isso que, né, aquela exploração. E hoje é assim, ainda existe muito isso. Né? Muitas pessoas querem entrar no ramo do poder, por exemplo, mais para poder buscar os seus próprios interesses próprios. Não é porque ele está preocupado, às vezes, com a vida da outra pessoa. Com a educação, realmente. Né? Isso acontece. Então, na nossa vida também, muitas vezes age dessa forma. Se nós formos analisar detalhes, constantemente a gente se pega dessa forma. Né? Será que a gente está preocupado em ceder, às vezes, a nossa vez para uma outra pessoa? Se a gente se preocupa realmente em dar o cumprimento das próprias leis? Será que a gente burla algumas delas? Né? Constantemente existe isso. Então, quer dizer, esses olhos e os ouvidos, o que acontece? Eles vão ser destinados a essa ordem, como comando o próprio coração. Se o egoísmo se eu busco a competitividade sempre com as outras pessoas, eu vou estar olhando o quê? Então meus olhos vão sempre enxergar o quê? Essa questão do egoísmo. Então vamos supor assim, um outro exemplo. O rapaz ele fala para mim assim, numa época anterior, passada, eu trabalhei no mercado de ações. Então o que acontece? Ele queria muito mexer com essa parte de investimentos. Eu falo, olha, isso é um mercado perigoso, você tem que conhecer, você tem que estudar bastante, tem que ter bastante informação, né? Não é assim que você colocar o dinheiro e achar que vai ganhar dinheiro de uma hora para outra. Não é dessa forma. Tem que analisar, você tem que saber os riscos que você está correndo, mas cego por quê? Pelo próprio egoísmo. Olha, mas Aldo, nossa, eu vejo aqui grandes oportunidades de ganhar dinheiro. Então ele só tinha os olhos de quê? Do oportunismo, do dinheiro fácil, das conquistas fáceis, não queria se dedicar aos estudos, saber, não, queria somente ganhar. Então, quer dizer, eu acho que a minha obrigação era de alertar ele no sentido de que era um campo perigoso, era arriscado isso, mas por mais que ele viesse conversar comigo todos os dias, por mais que eu tentava alertar ele sobre isso, ele não conseguia ouvir, eles não tinham esses ouvidos de ouvir. Por quê? Porque ele só tinha os olhos para quê? Para as oportunidades, para as facilidades.
Então, quando você vê que a pessoa tem isso dentro dela, as atitudes dela são dessa forma. Ele é o primeiro que sai, ele é o último que chega, é a pessoa que mais estende os horários, é a pessoa que sempre aproveita dessa oportunidade, porque o próprio oportunismo já tomou conta dele mesmo. Então, tudo aquilo que ele faz é baseado no quê? No egoísmo, no tirar proveito das outras pessoas. Então, o que acontece? Quando Jesus ele diz assim, aquele que tem será dado muito mais, mas aquele que não tem será retirado até aquilo que tem. Por quê? Aquele que não tem significa que aquele que não compreendeu as leis divinas, aquele que não compreendeu a palavra de Jesus, aquele que não atendeu os ensinamentos da bondade, da caridade, da paciência, da resignação, da humildade. Porque foi exatamente isso que Jesus ensinou. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então, a gente compreende que o caminho é esse, o caminho da caridade, da bondade. Se a gente não tiver esse caminho, a gente não encontra a nossa própria salvação. Né? A salvação nós dizemos aqui em relação a nós mesmos, a nossa própria condição. Porque esse rapaz, como ele não conseguia enxergar o outro lado, né? Ou seja, é que esse dinheiro ele veio através assim, também de uma outra forma, no sentido que aconteceu um acidente assim, e aí eles fizeram aquelas coisas lá, né? E tira dinheiro do seguro. Então já foi ilícito já desde aí, os seus atos. Mas exatamente, é como o oportunismo está na vida da pessoa, e ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro e quis investir também esse dinheiro para poder estar ganhando mais, depois não necessitando de trabalhar. Só o que aconteceu? O oportunismo cegou a pessoa. E aí ele tentou entrar, porque quando você semeia, você colhe. Então, nós estamos vivendo um mundo de ação e reação, de causa e efeito, um mundo também onde nós atraímos aqueles semelhantes, aqueles que pensam igual a nós. Então, quer dizer, como ele busca o oportunismo, ele encontrou quem? Alguém também que estava buscando um oportunista. Porque é assim que vai desenganhando o outro. E aí, o que aconteceu? Perdeu o dinheiro. Né? E agora eu perdi meu dinheiro. Amigo, eu estou tentando te passar 2 meses, estou tentando te falar que você não quis me ouvir, então não posso te fazer mais. Mas e agora o que eu faço? Agora me desculpe. Né? Mas ainda não quero realmente ouvir o seu próprio lado, suas próprias atitudes, a sua própria conduta, reaver os seus próprios valores. Então são aquelas pessoas que tendem a perder até aquilo que tem, por quê? Pelo próprio egoísmo, como diz aqui no Evangelho. Porque não adianta a gente querer culpar o Pai. Deus nos concedeu o campo para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa, de alguma forma, cuidar do trabalho, nós temos a família, nós temos o dia a dia, nós temos o tempo todo para poder refletir sobre os nossos atos. Nós temos uma vida que nos permite fazer escolhas. Então a gente tem um campo muito grande para trabalhar as nossas imperfeições. E, no entanto, a gente sempre quer motivados pelo quê? Com os olhos da ganância, com os olhos da vaidade, da usura, do egoísmo. Então a gente só enxerga isso. Então a gente não consegue viver de outra forma. Imaginemos que, por exemplo, se a gente tivesse todo mundo dentro de um ônibus agora, e nós estivéssemos passando de frente a uma penitenciária, o que cada um poderia ver nesse momento? A gente vai ver aquele monte de presidiários dentro da prisão. Qual o pensamento que vem dentro de cada um de nós, por exemplo? Porque muitas vezes as pessoas passam nas ruas, veem ali os mendigos, muitos homeless, né? Sem teto, essas pessoas necessitadas. Com que olhar que as pessoas veem? Muitas vezes as pessoas se afastam, outros criam uma certa rejeição, outras pessoas veem como vagabundos, outras pessoas veem como necessitados, outras pessoas veem como realmente como irmãos que estão em dificuldades. E, no entanto, muda o quê? A ideia que cada um tem sobre essas situações. E é exatamente isso que acontece. Então, muitas vezes o que acontece é isso, né? Nessas palavras que Jesus diz, é que a gente possa assim, realmente compreender, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Tudo aquilo que a gente faz, e tudo aquilo que, no dia a dia que a gente está aqui, como a Maria comentou, a gente está sempre no sentido de progredir moralmente. Então a gente precisa de olhos que realmente enxerguem mesmo no sentido que dos valores de ordem moral, no sentido dos valores espirituais, porque são esses que eu vou engrandecer. Porque se eu desencarnar amanhã, acabou a minha vida.
Eu não vou existir mais. Eu vou continuar como espírito, mas como encarnado. Porque se eu reencarnar novamente, acabou. Né? E é isso. Então, quer dizer, o Diogo uma vez ele já existiu no passado. E aí? Acabou. Hoje está tentando aprender aquilo que é realmente importante ao espírito dele agora. Então, essa hoje, o dia de hoje, é a oportunidade que a gente tem de crescer. Por isso, o Cristo sempre está nos ajudando nesse sentido. A gente arar o coração para a gente eliminar os sentimentos duros, eliminar as nossas vaidades, a fim de que a gente possa progredir. Porque aquele que tem, lhe será dado muito mais. Aí a gente fala assim, e aquele que tem, então? Quem será que é esse que tem? Quem são essas pessoas que realmente têm? Então, num livro que eu estava lendo, falava assim que de algumas mulheres que no passado, por exemplo, envolvidas também com o sentimento da vaidade, leviandade, né, se entregaram muito fácil às tentações da carne. Né? E o que aconteceu? Elas queriam curtir a vida, elas queriam aproveitar a vida dando vazão aos seus sentimentos, né? Satisfazendo seus próprios desejos. Então, para isso, o que aconteceu? Muitas delas cometeram muitos abortos. Abortaram muitas crianças. Então, o que quer dizer? Reencarnando novamente, quem serão essas pessoas? Serão aquelas mães que estão em tratamento para poder engravidar e não conseguem. Não conseguem ter um filho. Né? Então, quer dizer, é exatamente o que eles estão tendo. Mas, e Divaldo Franco, por exemplo? Ele nunca casou, nunca namorou, e o tanto de crianças que ele tem lá, na Mansão do Caminho, né? É uma mansão, uma instituição que cuida de mais de 3.000 crianças, né? Então, da escola, creche, hospital, né? São muitas vezes famílias sem abrigo, pessoas que não têm condições, são acolhidas desse lado. E dentro de uma vez, de uma comunicação mediúnica, Divaldo Franco, conversando com o Espírito falou assim, eu queria que você fosse meu pai. E ele falou assim, não, mas eu não penso nem em casar. Falar para o Espírito também. Não, mas eu não penso nem em casar. Não, mas você vai ser meu pai. E ele falou, bom, tudo bem, se Deus permitir que assim seja, né? Que assim será. Mas não deu muita atenção àquilo que o Espírito estava realmente falando para ele. Então, passado algum tempo, acho que uns 5 anos, ele estava cuidando lá das crianças, e uma criança se voltou para ele. Falou, pai, o senhor lembra que eu falei para o senhor que o senhor ia ser meu pai? Então, quer dizer, era uma criança que ele nasceu de uma família que não tinha condições e foi recolhida pela Mansão do Caminho. E lá as crianças chamam ele de pai. Então, o que? Será dado aquele que tem. Aquele que tem o que? A bondade no coração. Aquele que tem os cuidados, aquele que aprendeu, né, realmente a seguir o caminho que Jesus ensinou. Então, a esses serão concedidos muito mais. Qual que é o caso de Chico Xavier? Aquele que tinha a humildade, a dignidade. Quantos milhões chegou na mão dele? Quantos milhões, quantas mil pessoas se alimentavam? 30.000 pessoas se alimentavam através do trabalho de Chico Xavier, diariamente. 30.000 pessoas na fila. Recebendo alimentos, dinheiro e alimentação, um trabalho que era do governo, né? Então, que ele estava trabalhando. Então, quer dizer, será dado aquilo que tem. E qual o meu desejo maior que o Chico Xavier tinha no coração? Ele falava que o que motivava ele era o amor que ele tinha para aquelas mães. Ele queria aliviar o sofrimento daquelas mães que perderam os filhos, daquelas famílias, né? Aliviar a dor dessas pessoas. Então, ele sempre foi motivado por esse sentimento. Então, dentro do trabalho mediúnico, esse é um importantíssimo também, que a gente possa alimentar esse sentimento, porque se a gente tem um sentimento de ajudar, de querer ajudar as pessoas, quais os espíritos que vão estar ao nosso redor? São os espíritos que realmente intentam também em querer ajudar o próximo, né? Então, se a gente analisar, se a gente tirar os olhos do egoísmo, que tipo de espírito que vão estar do nosso lado? Será que é um benfeitor espiritual? Será que é um espírito iluminado? Né? Com certeza não será, né? Então, o que acontece? Se a gente realmente cultiva o sentimento da bondade no nosso coração, com certeza a gente se melhora muito mais. Se a gente tem aquela força, se a gente tem aquela paciência de cultivar amigos, será concedido muito mais, porque com a bondade no coração,
onde você quer que você vá, você vai levar esse sentimento. Então, aquele que tem será concedido muito mais. Quando a gente traz a humildade, como Chico Xavier, por exemplo, que sempre trabalhou em prol das pessoas, sempre cultivava a oração, o pensamento de humildade, de bondade em relação às pessoas, o que ele recebia? A companhia de muitos benfeitores espirituais, de muitas pessoas que sempre tentavam ajudar o seu próprio progresso. Então, muitas pessoas, quando entravam no raio de 12 metros, que é onde a aura dele alcançava, por exemplo, as pessoas sentiam uma paz muito grande, as pessoas choravam. Ou seja, foi medido, né, nos Estados Unidos a aura do Chico Xavier. E quando essa máquina, esse pesquisador, fazia esse trabalho de medir a aura das pessoas, dos médicos, ele via que as pessoas participavam assim, uma pequena luz, às vezes, das pessoas. Às vezes, quando tinha muito, às vezes era 20 centímetros, né? Então, um pouco mais do que isso daí, aquela luz que irradiava. Então, ele conseguia medir isso. Era uma máquina, né? Que eles faziam que media a aura das pessoas. Inclusive, aqui no Japão também tem aquela máquina que tira foto, né, da aura das pessoas. Pela aura dá para ver se a pessoa vai engravidar, se a pessoa tem algum tipo de doença, se ela vai desenvolver algum tipo de doença, algum desequilíbrio, alguma coisa desse sentido, né? Então, tem aqui no Japão também essa máquina, né? Eles tem um que tira do dedo também, que é a mesma coisa, né? Só que isso é muito relativo, dependendo do seu bom humor, dependendo da condição, a aura também muda, a cor dela também muda. Essa máquina aí que você está falando é da NASA, não foi? Que tiraram do Chico Xavier, foi da NASA. Tem também, né? Mas hoje foi desenvolvido, inclusive outras pessoas no Brasil também desenvolveram essa máquina, né? Então é uma máquina comum, só que ela é adaptada a isso, ela é mais sensível, né? A captar essa aura. Então, por ela mostra as cores. E através das cores dá para você saber. Assim, tipo, ó, tá programado para que 2 anos você vai engravidar, vai ter um filho. Já tá ligado ali a alguma coisa, nessa hora. Então, é relativo. Então, quando for medir a aura do Chico, fala, nossa, a máquina quebrou, a máquina está estragada. Porque a aura está medindo 12 metros, né? Isso é impossível, nunca chega a isso. O máximo que às vezes que chega a 1 metro é alguma coisa. Quando eu dei o dia dele, foi 12 metros. E era exatamente o raio que, quando as pessoas chegavam naquele raio de 12 metros, as pessoas já sentiam como se fosse um passo. Ou seja, que tipo de espíritos estavam envolvidos naquela aula? Só espíritos benfeitores. Será dado o que tem. Aquele que tem o quê? O ensinamento de Jesus. E é exatamente isso. Agora, aquele que não tem os ensinamentos de Jesus, ou seja, aquele que vive na perniciosidade, aquele que vive no egoísmo, aquele que vive na ganância, que tipo de entidade que ele atrai para ele mesmo? Entidades afins, pessoas que pensam como ele. Quem que anda com aquelas pessoas que gostam de futebol? Somente quem gosta de futebol. Se você não gosta de futebol, você não vai conseguir ficar no meio de pessoas assim, que só falam de futebol. Verdade? Então, a gente acaba se envolvendo no meio que nós estamos afins. Às vezes, cada um tem somente pensamento, cada um tem suas afinidades também. Então, o que acontece? Nós estamos muitas vezes ligados, de alguma forma. E como a gente fala, a gente se investe muitas vezes o coração no sentimento de oportunismo, a gente sempre vai ser levado a essas tentações. Se por pouco a gente não é fiel, por muito menos seremos. Né? E a gente fala assim, mas será? Será que é mesmo? Né? Então, analisemos, como eu estava falando para a Bia, né, a reunião anterior. Ela falou assim, se eu ganhasse mais mesada, eu ia ajudar minha prima, lá no Brasil, eu ia mandar dinheiro para ela comprar as coisinhas dela. Quando você ganhava, ela ganhava 2.000 de mesada, né? 2.500. Tá bom. Aí ela falou o que ela disse. Então, se eu ganhasse mais, eu ia mandar esse dinheiro para poder ir lá para o Brasil para minha prima ganhar. Da mesma idade dela. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, a mesada dela foi para 5.000. E aí o que aconteceu? Ela continuava pedindo 100 dinheiro no mesmo dia. Eu falei para ela, mas você não falou que se você ganhasse mais, você não ia ajudar sua prima? Você está ganhando mais do que o dobro, mais do que você ganhava antes, mais do que o dobro do que você ganhava. E sobra alguma coisa, não sobra. Por quê? Porque cada vez, quando a gente traz dentro de nós essas necessidades, as vontades, a gente sempre vai querer mais. Se você tem um carro hoje, mas você está embutido de quê? De sentimentos de vontade, de vaidade, de querer,
mas vou pegar um carro melhor. Então, quer dizer, mais gastos, mais despesa, e realmente não dá. Aí você fala, não, eu vivo com 100 mil. Se você ganhar 200 mil, você vai conseguir viver com 200 mil. Se ganhar 400, você vai começar a viver com 400 mil. Então, não é uma questão de quanto mais você ganha, mas sim é a gente começar a trabalhar dentro de nós, das nossas vontades, porque ele não tem limites. O egoísmo. Quando eu trabalhava no mercado de ações, era assim. A pessoa, quando entrava lá, falava assim, nossa, eu investi 5 milhões. Quanto você ganhou? Eu ganhei 2 milhões e pouco. Ah, então eu estou no lucro, eu vou fazer mais agora. E tinha um outro. E falou, eu tinha um rapaz que ele entrou com 5 milhões. Ele perdeu 2 milhões, 3 milhões e pouco. E aí, então você vai parar? Não, agora tem que recuperar o que eu perdi. Ou seja, as pessoas nunca aceitam o oportunismo, a ganância, não permite, ou seja, a pessoa acaba perdendo realmente aquilo que tem. Porque é assim mesmo. Vejamos aqui no Japão, um comparativo das empresas do Japão e um comparativo das empresas do Brasil. Né? Só vou colocar isso a título de compreensão. Quais são os slogans das empresas, tanto japonesas como empresas americanas, que estão já em ativo já há mais de 20, 30 anos? Se você for ver o slogan das empresas, ela tem sempre aquele respeito ao próximo, respeito ao cliente, melhoria de qualidade. Então, qual que é o sonho de Ford, por exemplo? Todo ser humano um dia pudesse ter um carro, porque quando surgiu eram só os ricos que poderiam ter. O custo era muito alto. Então o sonho dele era que as pessoas pudessem ter. Qual que é o sentimento prioritário do coração dele? Ajudar o próximo. Qual que era o sonho de Walt Disney? Que eles pudessem criar um mundo e encantar as pessoas, tornando elas mais felizes. Vai lá na Disney para você ver se você não fica. E fica encantado com aquele mundo. Foi um grande sonho. Agora, vai ver as empresas no Brasil que faliram. Qual que é o intuito? Se eu fizer isso, eu vou ganhar muito dinheiro. Fazer assim, eu ganho mais. Eu vendo material de primeira, como se for, vendo material de segunda, mas eu compro como se fosse de primeira e olha, isso é perfeito. As pessoas sempre tendem a o quê? A querer ganhar mais em cima das outras pessoas. Elas não estão preocupadas em fazer o bem ao outro. Por isso que tendem o quê? A cair. Isso é estudado dentro da universidade. Eu estou dizendo isso porque pegou exemplos para todos nós, mostrando que o quê? Que hoje não se vive mais esse pensamento de querer ganhar dinheiro em cima das pessoas. O que você pode fazer pelo bem do mundo? Porque lucratividade é consequência dos seus próprios atos. O mundo vai saber te retornar. Como Emmanuel mesmo diz, se existe algum dinheiro neste mundo que lhe pertence, você pode ter certeza que ele vai chegar até você. Ele vai chegar até você, esse dinheiro. Não se preocupe. Né? Então, a gente não se preocupar em relação a isso. O Chico Xavier dá muitas lições em relação a isso aí também. Quando o irmão dele desencarnou, deixou uma dívida para ele de 11 cruzeiros. Acho que foi 11 mil cruzeiros na época, e foi a conta de energia. E a irmã dele foi internada, no sanatório. E ele tinha um filho, sobrinho para cuidar. E ele falou para a irmã que eu cuidava, como vou pagar essa conta de energia? Eu não tenho dinheiro. Né? Mal dá despesa do dinheiro que eu tenho. Né? E a irmã disse, não se preocupe, Chico, na hora que está tudo certo. E ele ficou realmente muito preocupado com isso. Passado o tempo, o que aconteceu? Uma pessoa bateu a porta e falou para ele, Chico, eu devia um dinheiro ao teu irmão. É um dinheiro que eu fiquei devendo a ele, acho que de alguma coisa que ele me deu, e o valor é esse aqui, ó, que eu fiquei devendo para ele. E ele foi pagou, que era 11 mil cruzeiros, exatamente o valor que está a conta de energia. E a partir disso, então, ele entendeu o recado de Emmanuel, né, que não deveria se preocupar com essas coisas. Foi aí, então, que ele falou, a partir desse dia, nunca mais eu contei meu dinheiro da carteira. Não sei nem quanto eu dei na carteira. Porque a gente não tem que se preocupar com essas coisas. Porque enquanto você se preocupa com o que você tem, você deixa de ser aquilo que você precisa ser. Se eu estou preocupado com a felicidade do outro, estou esquecendo da minha. Se o outro vai embora mais cedo, se ele trabalhou, se marcar o exame dele, eu estou preocupado com a vida do outro, eu não estou preocupado com a minha. Estou esquecendo, eu não tenho que cuidar da vida dos outros, eu tenho que cuidar da minha. Né? Assim como a pessoa fala assim, mas eu fui lá na igreja, a pessoa lá está roubando, isso, aquilo. Acho que isso não é certo. Mas lá, algumas pessoas estão sendo beneficiadas? Então, pronto. Agora, quem rouba, o problema dele com Deus. Seria, né? Diferente. Agora, você, o que você está fazendo? Né?
Então, a gente questiona muito essas questões de valores, e a gente buscar que realmente o melhor de um mundo melhor depende de cada um, né? Aristóteles ele fala assim que a parte que conforme o grau de compreensão de até mesmo assim, essa questão de fraternidade, de preocupação em relação aos interesses coletivos das pessoas, isso permite um mundo melhor. Mas quando toda uma sociedade, toda uma civilização estão preocupados somente com os interesses próprios, o que acontece? Começa a gerar, então, corrupção, violência, e de alguma forma a gente não caminha para frente, porque todo mundo tem a sua vontade, e é isso que estamos referindo aqui, em questões políticas. Por isso que muitas vezes no país que nós vivemos, que é o caso do Brasil, por exemplo, vive essa situação, porque as pessoas estão preocupadas com o seu próprio interesse. Todo mundo está preocupado, porque determinado político, determinada pessoa vai satisfazer os seus interesses, então não está preocupado com o todo, está preocupado somente com aquilo que vai beneficiar ele mesmo, né? Então, muitas vezes, será que não é assim que na nossa vida também acontece? O que nós estamos procurando é para o bem comum, ou será que é só para o nosso próprio bem? De alguma forma, né? Então, são questões assim que a gente precisa estar compreendendo, que é como fala, uma forma que os espíritos encontraram de indignar-se com a situação que se encontra seria trabalhando. Se a gente está tão preocupado com a educação do Brasil, de um país, de um local, então comecemos a trabalhar na educação, começando por nós mesmos. Não pedir que uma pessoa resolva o problema nosso. A gente tem que estar por nós mesmos. Como Chico Xavier, às vezes, com a distribuição de alimentos, com o trabalho de alimentação das pessoas, a gente não vai resolver o problema da fome do mundo, mas a gente vai amenizar um pouco mais. Então, se todo mundo fizer um pouquinho, melhor. Então, se a gente pegar, sei lá, o nosso balde e a gente for tentar apagar o incêndio, a gente não vai apagar o incêndio, mas pelo menos a gente está contribuindo para que ele não alastre muito mais. Então, se todo mundo fizer isso, com certeza a gente consegue, né? Pelo menos a compreensão de que a gente pode ver um mundo melhor, né? Então, essa questão de dar aquele que tem, é exatamente isso. Aquele que realmente tem a palavra. Se a gente tem a dignidade, né? Vejamos, por exemplo, quando a gente na educação dessas pessoas, tem filhos, por exemplo, o interesse maior dos pais é que os filhos, de alguma forma, tenham uma melhor educação, né? Tenham uma melhor compreensão, de alguma forma possam se tornar pessoas melhores. E muitas vezes, para isso, a gente se esforça, às vezes até para poder colocar numa melhor escola, às vezes dá uma educação até um pouco mais rígida, né? A gente eleva, às vezes, até a nossa própria condição de se esforçar para poder dar essas melhores condições, porque esse é o interesse. Então, ao mesmo tempo, se a gente tem, a princípio, esse interesse de ajudar, a gente não vai medir esse esforço para poder estar fazendo isso. Agora, analise, por exemplo, um benfeitor espiritual, que ele tem realmente a compreensão da vida futura, nosso próprio progresso. Sabe por que nós nos reencarnamos? Nós reencarnamos para progredir. Então, a gente faz uso das coisas materiais para o progresso da nossa própria alma, porque a gente precisa das provações, né? Então, o que acontece seria dessa forma. Um benfeitor espiritual ele não iria permitir, por exemplo, a gente se beneficiar de determinadas coisas que de alguma forma fariam mal a nós mesmos, que traria atrasos maiores, né? Então, vejamos que muitas vezes aquilo que nós temos são recursos necessários para o nosso próprio progresso, o nosso próprio crescimento, tá? Então, isso aqui, às vezes a gente vai ter dificuldade de estar compreendendo essa lição, mas é sempre assim, como Jesus diz, as parábolas, essas passagens sempre de ordem espiritual, tá? Então, isso vai facilitar a nossa compreensão. Como vai ser retirado aquilo que tem, é no sentido de quê? De que aquilo que tem, ele considera-se como uma questão material, será retirado pela própria ignorância que essas pessoas trazem. O que Jesus disse, por exemplo, a Herodes, por exemplo, que se achava que tinha todo aquele império, ele achava que era impossível que aquilo ali destruísse. Tinha todo o poder no mundo das mãos, né? E o que acontece? Jesus ele diz que aquele império não passaria
pelo tempo, né? Seria acabaria com o próprio tempo, né? Então, todas aquelas as suas riquezas serão praticamente nada, são míseros em relação à grandeza de Deus. Então, a gente vê que depois de 2000 anos não restou nada, somente alguns números. E foi aquele poder que ele achava inacabável, aquele poder que eles achavam que nunca iria se desfazer, se desfez, né? E, no entanto, é isso, aquele que tem lhe será retirado. Portanto, aqueles que achavam que realmente tinham, viu que realmente não sobrou nada. Mas aqueles que têm será dado muito mais, porque aqueles que aprenderam a amar, aqueles que aprenderam a palavra de Jesus, com certeza, são plenos até hoje. Aquele que realmente aprendeu a ter a paciência, ele tem paciência em qualquer lugar. Aquele que aprendeu a amar, ele ama em qualquer lugar, né? Então, mas quando a gente tem a ganância, com certeza, a gente vai encontrar pessoas semelhantes também ao nosso pensamento. E mora, como são os desejos caem. Porque quando a gente é oportunista, a gente vai se ligar também a pessoas dessa mesma hora. E é por isso que eu citei esse exemplo das empresas. Empresas que têm um pensamento oportunista, também ela tem que desaparecer, porque o interesse dela é contrário à lei de progresso. Só está visando ao interesse próprio. E todo Jesus ele diz, todo aquele que busca somente os seus próprios interesses, ele está suscitando o quê? Divisão. E todo aquele que busca divisão, ele mesmo tem que se destruir a si mesmo. Até para a própria família, teu próprio grupo, até para a própria cidade, teu próprio país, né? E é isso que acontece. Tá. Mas, como é? Fala aí. Cansativo. Vocês querem comentar? Deixa eu acrescentar alguma coisa que ficou. Sei que o estudo do Evangelho me puxa bastante nessa parte assim. Mas. Hã? Eu chorei. É que, na verdade, quando a gente fala assim, todos nós estamos vivendo essa mesma realidade, né? Porque não é uma coisa só de um de outro. Não, todos nós vivemos juntos. A gente vai trabalhar e vou pelo caminho, eu sempre fico olhando as coisas também. Então, quer dizer que nós estamos ligados a todo um contexto, né? Então, até ontem eu estava explicando essa questão de eu e o mundo, né? Porque, vejamos, por exemplo, quando eu vou fazer o bem para outra pessoa, estou fazendo bem a mim mesmo. Vamos supor, se de repente eu ia jogar um lixo na rua, e eu pensando, não, eu não devo fazer isso em relação às pessoas, com respeito a elas. Então eu pego o lixo e vou jogar no lugar apropriado. Eu estou fazendo bem tanto à comunidade como a mim mesmo, pelo fato de quê? Porque eu me incluo também no meio do grupo. Então, quer dizer, ao mesmo tempo, quando nós partilhamos o alimento e fazemos bem a outra pessoa, nós fazemos parte também deste mundo. Então, se eu realmente vou sujar o ambiente que eu vivo, eu também estou sujando, estou me desrespeitando a mim mesmo também, né? Então, é por isso que a gente fala, se a gente começar a compreender as passagens de Jesus, a gente vai ver que o amor é sempre aquele sentimento de bondade, o sentimento de ajudar ao próximo, de auxiliar, de servir, né? Não estamos falando de partimos de ordem carnal, né? Diferente. O amor que Jesus ensina é isso, desejar o bem ao próximo. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente vai entender que realmente os olhos são os olhos para poder ver em que sentido, motivados, de que forma a gente pode servir ao mundo. Ou os ouvidos, de que forma podemos servir ao mundo com os nossos ouvidos. Talvez a gente buscando aprimorar, por exemplo, se a gente for começar a estudar música, talvez a gente não perceba, a princípio, a diferença dos violões. Todo mundo vai tocar e vai ser a mesma coisa. Mas conforme a gente vai afinando, sensibilizando com o som, a gente vai vendo que existe uma grande diferença. Porque o instrumentista, ele percebe essa grande diferença. De um violão para outro, de um acorde para o outro, né? Muitas vezes nós não. Então, ao mesmo tempo, o aprimoramento, o desenvolvimento, a sensibilidade na nossa alma, a gente também pode proporcionar cada vez um mundo melhor, percebendo a necessidade do próprio progresso.
Então, eu acredito assim que a gente, voltando os nossos sentidos ao serviço do bem, a gente vai estar compreendendo que Jesus nos ensina. Né? Porque é como fala, que a gente usa os olhos, como que a gente poderia usar nossos olhos para o bem? Por fora. Se eu enxergo, eu vou tentar instruir, procurar de alguma forma buscar a expressão mensagem, o desenvolvimento, a inteligência, né? Fazendo uso de alguma forma para o próprio bem meu e o próprio bem das outras pessoas também. Os nossos ouvidos, que possam também de alguma forma a gente cultivar as boas coisas. Mas se a gente usa o ouvido somente para ouvir fofoca, crítica, a boca para falar mal dos outros, qual o sentido? Então servir a Deus dessa forma. Né? Então você usa a sua inteligência para quê? Para poder procurar alguma coisa, alguma melhoria no mundo, desenvolver alguma coisa de bom para as pessoas, ou somente para poder angariar recursos a si próprio, como oportunismo, como egoísta. Né? Então a gente vai ver. Porque aquele que compreendeu a palavra, ele sempre vai usar os seus sentidos para servir. E aquele que não compreendeu vai sempre usar os sentidos para satisfação dos próprios desejos. Por isso que ele tende a cair dessa forma. Verdade? Porque como ele diz aquele estado, aquele que tudo quer, nada tem. É verdade. Então as coisas, dessa mesma forma, como fala Chico Xavier, por exemplo, por mais que ele recebeu tantos trabalhos, né? Ele poderia ser uma das pessoas mais ricas. E ele abriu mão de tudo isso. Por quê? Porque ele já era uma coisa que já tinha. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava no bolso, mas sim no coração, na humildade. Assim. Então, de alguma forma, aquele que tem, lhe será concedido muito mais. Divaldo Franco, como ele já tinha desenvolvido também essa arte de amor em relação às pessoas, sentimento de fraternidade, a ele foi concedido muito mais. E assim. Então, da mesma forma, se a gente tivesse um trabalho, a gente fosse representante de um grupo que presta assistência e você fala assim para aquela pessoa, olha, eu vou colocar aqui nas suas mãos toda a responsabilidade, eu vou te dar os recursos necessários para que você auxilie outras pessoas. Se a pessoa se nega, com certeza ela vai perder a oportunidade dela. Ou se ela usa os recursos somente para si própria, com certeza a gente também vai confiar mais nessa pessoa. A gente vai procurar outra. Foi o que aconteceu lá em Tóquio. Como a gente estava tendo muito aflito, muito conflito com alguns guardas lá na praça, então a gente deixou 2 pessoas encarregadas, que seriam 2 homeless. Né? E o que acontece? Primeiro mês, tudo bem. A gente fazia a sopa, fazia os onigiri, as roupas e deixava para ele fazer o trabalho, ajudando os outros meninos também de rua, né? Então eles ficavam como responsáveis desse trabalho. Primeiro mês ele fez, né, distribuiu, e já no terceiro mês em diante, ele começou a fazer. Bom, já que o Aldo traz para mim, agora eu dou só para quem eu quiser. Ele começou a selecionar algumas pessoas. Por quê? Como a sopa muitas vezes podia faltar, ele falava só lá para os amigos dele. Então os amigos dele comiam à vontade e outros não. Então ele falava, você sai da fila, você sai da fila, você sai da fila, você sai da fila. E os onigiri que dava para todo mundo, ele falava, não, agora eu vou cobrar de vocês. Quem quiser, eu venho. Porque, como a gente estava levando, né, era uma quantidade grande, eles tinham fome, então quer dizer, ele tentava fazer de tudo. Aí, comecei a sentir alguma coisa estranha, vamos ver. Aí depois uma pessoa me contou, e realmente era verdade. Aí então, quer dizer, tivemos que retirar dessa pessoa, olha, você não foi digno do trabalho. Eu fui te dar a oportunidade de fazer o trabalho, de ajudar as outras pessoas, mas você pegou só para si. Então o que acontece? Você não. E quando foi retirado da mão dele, aí ele chorou, pediu perdão, ligou, queria vir aqui, porque quando eu passei para ele, ele pediu até salário para você ver. Queria pagar salário. Não, porque não está ajudando as outras pessoas, eu preciso ganhar salário. Né? Então, para você ver como foi. Então, quando foi retirado disso dele, o que aconteceu? Todas aquelas pessoas viraram as costas para ele. Por quê? Porque ele ficou encarregado de ajudar as pessoas, ele não fez. Então, quando depois a gente retirou o trabalho dele, começou a fazer com as outras pessoas, ninguém quis compartilhar nem com ele mais. Ninguém aceitava nem ele ficar mais na fila.
Então, quer dizer, aí ele passou as dificuldades, muitas dificuldades. Aquele que tem, não soube fazer usufruto, foi retirado. Tinha tudo na mão, para fazer amigos, para poder ajudar as pessoas. E aí, quando passava lá, ele rejeitou e pediu, pelo amor de Deus, que eu não fizesse mais isso, que eu não tirasse esse trabalho da mão dele. Como que ele ia sustentar? Porque ele criou o procedimento. Mas foi vários meses, foi permitido a ele e ele fez. Né? E isso acontece muitas vezes na vida da gente. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu tinha uma família maravilhosa, eu perdi minha família. Por quê? Foi Deus que tirou? Foi o quê? Foi o mau uso que nós fizemos das nossas atitudes. Né? O campo não foi semeado. Aí você fala assim, nossa, mas hoje eu tenho meus filhos, eu não sei o que eu fiz com eles. Nossa, dão muito trabalho. Será que foi Deus que te concedeu assim? Isso. Porque está aqui. Quando a gente renega o trabalho, eu creio que as ervas daninhas. E a hora que a gente tem que colher, você vai ver lá o joio e o trigo, você fala, e agora? Como é que eu vou separar tudo isso? Ai, Deus, mas por que o Senhor me deu isso? Não, Deus me deu. Deus me deu a oportunidade, foi de nós que não nos cuidamos. Né? Às vezes nos concede uma família, nos concede um trabalho. A gente também, às vezes, nos concedido uma oportunidade de trabalho, de emprego, que às vezes a gente não faz o bom uso disso, a gente não respeita as leis. Aí a gente é mandado embora e fala, Deus, mas por que isso aconteceu comigo? A gente quer culpar Deus porque nós chegamos atrasados, porque a gente não faz as nossas obrigações, a gente não soube respeitar o próximo. E aí a gente acha que Deus é culpado. Na verdade, não é essa forma. Então, é retirar até aquilo que tem, até o pouco que tem. Isso acontece. Mas aquele que tem será dado muito mais. Mas isso é de acordo com a própria natureza mesmo. Tem um centro espírita, não é bem centro espírita, lá em Araxá, não sei se você já ouviu falar, um hospital bem grande. O médico que trabalha lá, ele ganha um salário mínimo. Ele anda de camiseta de político, uma calça simples, chinela havaiana. Ganha um salário mínimo, sabe o que você viu? O tamanho do hospital que ele construiu. Muito grande. Tem médicos, psicólogos, psiquiatras, estagiários, tem enfermarias, padres, pastores que vão lá dentro, tem banda de música, tem muitos pacientes. E aqui ele fala, como que você construiu se você só ganha um salário mínimo? Aquele que tem será dado muito mais. O que ele tinha? A vontade de ajudar o próximo. Ele pegava as pessoas, os velhinhos, dava banho, sabe? Ele enxugava essas pessoas, trocava fralda. Cuida dessas pessoas com todo carinho. E começa a ter o quê? Uma recuperação, uma grande melhora. E o padre pegou e deu uma matéria, reportagem lá, falou assim, eu não sei os espíritas, porque é assim, né? Ele é católico, é padre. Ele diz assim, eu acho que esse homem aí, ele é mais próximo de Deus do que eu, porque eu fico na igreja o dia inteiro rezando, né? Fazendo orações, mas eu não tenho coragem de fazer o que ele faz. Ele pega a pessoa, ele troca a falta, ele limpa, ele dá pano, né? Aquelas pessoas de idade, com todo cuidado, ele fica à noite velando, paciente. Eu não dou conta dessa vida, mas eu acho que ele é mais próximo de Deus do que eu. No sentido de quê? Porque às vezes a pessoa tem aquela concepção de estar próximo de Deus, ela fica o dia inteiro de joelho rezando. Né? E esse senhor não. A forma de aproximar de Deus é praticando aquilo que ele me deu. Ajudando. Se você vê a simplicidade da pessoa, ele não sabe ler direito. E ele fala, como que conseguiu ser feito isso? Fala, olha, nada é por mim, pela vontade de Deus. Então, a tudo eu preciso ter permissão de Deus. Se Deus me permitir auxiliar, seja, mas não é por mim, que eu não tenho essa condição. O que eu posso ter, talvez seria somente aquele sentimento de aquela vontade de ajudar o próximo. Era a mesma coisa que Chico Xavier. A vontade de ajudar é o amor sincero em relação às pessoas. Então, quer dizer, os recursos aparecem. Então veio doação, veio auxílio, veio ocupar, porque muitas pessoas são beneficiadas. Então é um hospital muito grande. E é lindo lá. Jardim Simão. Então, para quem tem problemas, as pessoas têm depressivas, as pessoas têm
síndrome de pânico, essas coisas, então, todo um trabalho ali é feito. Então, há uma grande recuperação das pessoas. E muitas pessoas também de idade, a família já não quer mais, aí já tira para fora de casa, então ela acaba sendo acolhida nesses lugares, né? Mas é muito bom, assim, ver. Então, é um trabalho que os pastores também vão lá fazem, não tem aquele preconceito, sabe? Os padres também. E ele permite pensar que todas as religiões são. Porque muitos pacientes que vêm lá, ele quer o quê? Ajudar os pacientes. Porque o que ele tem é o quê? Aquele sentimento de querer ajudar as pessoas. Ele fala, o paciente é católico. Então, quer dizer, eu não vou ficar falando do evangelho nosso para eles, mas às vezes melhor o padre. Porque ele é católico, então que o padre vem e ajuda ele, fale algumas palavras. E ele vai se sentir bem, né? Então ele não está se impondo às pessoas. Então, às vezes a pessoa fala, olha, você vai vir aqui, eu vou tratar de você, mas é o seguinte, eu tenho que dar um espaço para consideração. Você vai ter que ser espírita. De jeito nenhum. Não é assim. Você tem que aproveitar da fraqueza. Chico Xavier, ele fazia o trabalho dentro das penitenciárias e nunca sequer ele converteu ninguém ao espiritismo. As pessoas que queriam buscar o espiritismo buscaram porque quis, não porque ele disse, porque ele fala assim, é injusto no momento de fraqueza da pessoa, onde ela está totalmente desamparada, sem o apoio da família, seria uma condição de eu colocar a ela, a imposição dela se tornar espírita. É claro que ela vai se tornar, mas isso seria um grande abuso da minha parte. Então isso não cabe a mim. Eu estou ali para ajudar. Então, às vezes, só a presença dele, de conversar com as pessoas, já ajudava muito ela. Então, essa questão de querer converter as pessoas não seria o motivo da salvação. Né? Esse caminho. Então, seria a humildade que ele tinha. É aquele que tem e não se dá. E quando, é como se diz assim, enquanto ele dizia que recebia por Cristo, era muita coisa. E até hoje, os espíritos, quando manifestam, falam assim, além das suas atividades, né, falam assim, nossa, se souber tanto que Chico Xavier ainda continua nos ajudando do lado de cá, vocês soubessem o trabalho que ele faz, porque ele não parou de trabalhar. Ele desencarnou, mas ele continuou trabalhando, auxiliando as casas espíritas, auxiliando os trabalhadores de uma forma muito grande. Então, os espíritos criaram um respeito, um amor muito grande por Chico Xavier. Mesmo hoje. Antes ele ajudava como encarnado, porque como ele tinha um sentimento de amor, ele conforma isso com ele, para mudar da mesma forma. Então isso não se perde. Diferente é como Jesus fala, das coisas de ordem material. Ferrugem corrói, né? Vidro que o ladrão rouba, que pode ser retirado. Mas aquele que pertence à alma, isso continua com o Espírito. São as virtudes, né, que acompanham todos nós. Então, dessa forma. A gente está na hora, então, se você quiser comentar alguma coisa. Acho que, na verdade, quando fala que tudo vai à intenção do coração, né? Na verdade, Deus está vendo a intenção do seu coração. Qual que é a verdadeira intenção do nosso coração? Às vezes, mesmo que seja uma intenção que você ainda não conseguiu trabalhar a sua moral, mas se ela está voltada para o bem, às vezes você ainda não conseguiu ter aquela inteligência, né? Vamos dizer, aquela, não tem o discernimento, às vezes, né? Muitas vezes saber como agir, como fazer. Mas se a intenção é de ajudar, se a intenção é para o bem, então realmente será dado aquele que tem. Né? Será dado aquele que tem realmente essa intenção de ajudar o seu próximo, seja de que maneira for. Então a oportunidade ela sempre vem, né, nas nossas mãos, e às vezes quando a gente está cego, a gente está surdo, né, para o mundo espiritual, as coisas do espírito, e é perdida a oportunidade de fazer o bem. Então, como disse, né, quando a gente não faz o bem a outra pessoa, nada mais acontece com você do que você simplesmente perdeu a oportunidade, né? Ah, isso eu não quero fazer, deixa para o outro.
o outro vai fazer. Mas você só perdeu a oportunidade de ter feito o bem. Às vezes no trabalho você fala, isso não me compete, não é a minha parte, é a parte do outro. Às vezes você tem a oportunidade, está ali, veio para as suas mãos. Mas isso aqui não é a parte do meu serviço. O meu serviço é só até aqui, passou dessa linha para lá, é do outro. Não, varrer, essa linha aqui é minha, esse daqui o bicho é de lá, o problema dele. Se ele não varre, ele vai chegar um dia que vai estar dessa altura, ele vai varrer. Mas custa você varrer, você está tendo a oportunidade de varrer, de poder ajudar aquele conjunto, né? Então, às vezes, realmente, né? E como que a gente convive mais tempo da nossa vida dentro da fábrica, a gente trabalha, as horas são mais vividas dentro de uma fábrica, na companhia, né, dos nossos amigos que trabalham ali, e a gente vê que é a nossa segunda família. Ou até se torna a primeira, porque você fica mais tempo dentro de uma fábrica com aquelas pessoas do que com os seus filhos, com o seu marido, né, seus pais. Então eu vejo assim que vem ali dentro, né, realmente a oportunidade vem o tempo todo, né. Então eu trabalho numa sessão que é muito silenciosa, a gente tem, às vezes precisa conversar. O líder fala assim, gente, fala alguma coisa, porque ninguém está se aguentando de sono. Aí levanta uma pessoa e fala assim, vamos falar mal de alguém? E quando a pessoa falar mal da vida de alguém, acaba o sono. E as pessoas falam até rindo. Isso daí já virou sarro, das pessoas falam brincando, não fala nem assim, por mal, assim, aquela maldade, fala, gente, quando começa a falar mal da vida do outro, alguém tem alguma fofoca da vida de alguém? O jornalzinho já passou por aqui hoje? É incrível. Então a gente vê, fala, realmente, né, desperta, todo mundo hoje acorda, né? Mas... Então, e aí você vai vendo, né? Só que o que aconteceu? Aconteceu que a gente quer aprender a falar Nihongo, e isso nasceu aqui dentro, né? De a gente querer aprender. E eu falei, gente, vamos começar na hora do sono? Todo mundo traz uma palavra em Nihongo ou em inglês. Não, vamos aprender inglês. Então, na hora do sono, alguém solta uma palavra em Nihongo e vamos ver o significado e vamos estudar a respeito dela. E agora está indo dicionário. Todo mundo tem um dicionário de Nihongo. Então, na hora do sono é a hora de estudar. Aí o líder já fala, quem é a palavra de hoje? Qual é a palavra nova de hoje? Então eu falei, poxa, né, que legal. Então quer dizer, você tem a oportunidade de mudar, a gente consegue mesmo, né? Então é uma palavra, quando não, lei política, alguém assistiu alguma coisa, vamos falar sobre a política. Deu hora do sono, é a hora da política, é a hora disso, daquilo outro. Então quer dizer, aí até a gente fala mal da vida do outro, ou de despertar, porque começa com uma brincadeira, mas se a gente dá vazão para isso, isso corre. Então, pensa, né, nossa, aí coitada da fábrica, né, vai passar a cabeça de todo mundo. Então, aí outro já vem, aí você vai vendo que todo mundo tem uma coisa boa dentro do coração. Só está precisando despertar para aquilo e deixar o vício, que a gente tem esse vício, né? Todo mundo tem esse hábito, então a gente começa a trabalhar os maus hábitos. Então aí vem uma pessoa e fala uma coisa, e coisas boas. Então aquele ambiente se torna um ambiente bom. Então o líder fala assim, o nosso ambiente é de cultura, porque aqui a gente aprende muito. Então está aprendendo Nihongo, está aprendendo essa política, está aprendendo, porque as pessoas começaram a se despertar para isso. Então eu penso, se todo mundo começar, né, se a gente começar a fazer isso, em todo lugar que a gente está, no ambiente, às vezes a gente não precisa criticar as outras pessoas. Porque tá falando. Não, a gente só coloca uma coisa diferente. Se aquilo ali pegar, tá bom, né? Então, isso faz com que eu me corrija, porque se de repente a pessoa começa a falar, você até quer se interessar pela vida da pessoa. Nossa, mas aconteceu isso, mas isso, aquilo, outro, e você se deixa levar por isso. Então, a gente precisa se vigiar, porque tem também a maledicência dentro da gente, tem essas inferioridades. Então, eu preciso cortar o meu mal pela raiz. Né? Então, para mim cortar o meu mal pela raiz, eu preciso colocar para dentro de mim também alguma coisa onde eu venho desenvolver. Né? Então, quer dizer, não é para as pessoas, é para mim. Eu quero me melhorar, então é para mim, então eu estou querendo compartilhar disso com as outras pessoas.
Mas se eu for querer melhorar os outros, vou lá porque não, é o mal que eu tenho que eu preciso cortar, então não posso. Então acho que assim, a intenção do nosso coração, né? Então se você tem essa sua vontade, nós temos as nossas inferioridades, mas se a gente tem a intenção, pelo menos um pouquinho que seja, de se melhorar, então essa oportunidade vai ser concedida a nós. Né? Então será dado essa oportunidade para que a gente se melhore, para que a gente faça, né, em favor do nosso próximo. E realmente o que ele falou, enquanto ele estava falando, eu estava lembrando de logo quando eu conheci ele, é um exemplo até besta, mostra o meu egoísmo, mas tudo bem. Porque como logo que eu estava separada, então as minhas condições financeiras ficaram bem, né, apertadas. E eu gosto muito de amaciante, de cheiro, de coisas assim, adoro cheiro de amaciante, essas coisas. E eu fui no mercado, eu comprei um monte de amaciante, que era o que eu gostava, e estava super barato, estava 99, aquele grandão assim, né, e era 100%. E a prateleira assim embaixo tinha um monte, gente, hoje eu tenho vergonha de falar isso, mas eu tenho que compartilhar. Eu peguei o carrinho e catei todos aqueles amaciantes, só não catei mais porque eu acho que isso aqui já dá, tá bom. E peguei acho que uns 20 pacotes de amaciante, que era de saco, né. E levei pra casa, eu falei, nossa, quanto de dinheiro que eu não economizei? Porque eu tô com a situação apertada, né, tô sem marido, tudo, então eu gosto de amaciante, tá lá meu depósitozinho de amaciante, vou ficar quase um ano sem comprar amaciante. E aí ele chegou em casa, aí eu falei pra ele, nossa, não sabe o que aconteceu comigo? Tipo, Deus me abençoou, né? Eu fui no mercado e comprei aquele monte de amaciante por 99 reais. E você sabe qual é o preço desse amaciante? Você quer levar? Leva pra sua casa, né? Aí ele olhou pra mim, e eu achando que eu tinha feito um ato, então, né? Ele olhou pra você tem medo de morrer? Você tem medo de passar fome? Qual que é o seu medo? Eu falei, por quê? Eu falei assim, nossa, por que você já parou pra pensar? Quantas pessoas também podem estar passando pela mesma situação que você e gostaria de comprar esse amaciante também por 99 reais, tipo assim, né? E a oportunidade de quantas pessoas que você não tirou pensando só em você. Gente, aí você imagina, né? Eu não imaginei que eu estava sendo egoísta. Assim, não pensei que eu estava sendo egoísta, porque na verdade eu não parei para pensar nas outras pessoas. Eu estava pensando na minha situação, na minha vida, no meu momento financeiro. Então aquilo ali era importante porque eu estaria economizando, mas eu jamais tinha pensado que eu tinha tirado oportunidades de outras pessoas. Então são os olhos de ver e os ouvidos, porque realmente você está tão presa à sua situação do momento, à sua falta de dinheiro, o seu apertamento, vamos dizer assim, que você esquece o outro. O seu egoísmo se torna tão grande, por quê? Porque na verdade você está pensando só em você. Então, isso daí foi uma lição que eu falei, meu Deus. Hoje, eu vejo muitas pessoas fazendo isso e eu falo, eu era igualzinho. E se eu não tivesse aprendido dessa forma, tivesse tido essa oportunidade de escutar isso, eu estaria até hoje tendo essa atitude. Né? Então, quer dizer, realmente é isso. Então, você fecha, e ele deu um exemplo também, né? Que quando você fecha um rio, ele corre para todos, né? E às vezes você quer ele para você. Você quer fechar uma lagoinha ali e você vai colocando as pedras e fala, não, esse tanto aqui é para mim. E aí realmente, eu até, uma vez eu fui no rio e fiquei fazendo esse exemplo que ele deu. Você fecha mesmo, você coloca aquela pedra, você quer brincar com aquela piscininha. Só que vai indo, vai fechando, a água vai escorrendo e ela passa por cima das pedras e derruba as pedras e escorre tudo. Então até aquele montinho que você fez, você perde tudo. Então na verdade, por quê? Porque a gente quer pra gente e acaba esquecendo de compartilhar. E esse pouco que você fechou para você, acaba você perdendo esse tanto e o restinho que você tinha, né? Na verdade. Mas são pequenas coisas que é do dia a dia, que a gente age e a gente não percebe o nosso egoísmo. Quer dizer, né, eu não percebia que eu estava sendo egoísta. E aí que eu fui ver, então hoje eu já paro para pensar realmente, porque se tiver que vir, não vai me faltar. O tanto que é preciso, você terá. Se aos pássaros lhe é dado alimento,
né? Quanto mais aos filhos de Deus. Será que Ele vai deixar faltar? Né? Mas a gente se prende a tudo isso, né? E uma coisa que eu queria colocar, que o Espiritismo, ele não é contra a riqueza. Ser rico não está errado. Mas como a gente fala muito das coisas materiais, é bom a gente estar sempre frisando que as coisas materiais são importantes. Aquele que sabe tratar bem essas coisas e sabe compartilhar e sabe dividir, e que isso não venha trazer avareza para a vida dela, vai ser muito bem, vai ser dado de bom coração, de bom grado por Deus. Vai ser permitido que as pessoas tenham. Então, quando a gente fala, não é porque nós não podemos ser ricos, nós não podemos ter, é porque muitas vezes isso vai trazer uma consequência para a nossa vida desastrosa. O orgulho vai ser exaltado, a gente vai se perder com isso. Então, o tanto que tem já está de bom tamanho. Desejar mais não está errado, mas desde que isso seja feito da melhor maneira possível, seja trabalhado conforme Deus nos ensina, compartilhando com outras pessoas. Aí eu não falo só dos bens materiais, eu falo do conhecimento, né? De tudo aquilo que a gente aprende, que a gente pode compartilhar com as outras pessoas. Porque às vezes você aprende uma receita de bolo e você ganha dinheiro com aquilo. Uma outra pessoa pede a receita para você, você fala, não, essa receita eu não posso compartilhar, porque isso aqui é meu, eu ganho dinheiro com isso. E às vezes você compartilhando com a outra, você dá a oportunidade dela também poder ganhar o dinheirinho dela poder compartilhar com outras pessoas, né? Então, são pequenas coisas bobas que a gente se prende a isso e a gente age de egoísmo e esquece que a gente está tendo a oportunidade de fazer o bem para outras pessoas, né? Então não são coisas grandiosas, não é um dinheiro que vem da loto, não, é uma promoção que você deixa de comprar 2 e compra um só, que é o que você precisa para aquele momento, né? Então são pequenas coisas que dentro da fábrica, no nosso dia a dia, vai aparecendo essas oportunidades e a gente vai deixando de ver. Uma vez eu vi uma moça que eu escutei isso e também prestei atenção. Ela vai no supermercado, o que ela vai consumir no dia, ela compra da data, que está para vencer. E geralmente quando a gente vai no mercado, na verdade eu nunca prestei atenção em data, eu pego o que está na minha frente. Mas tem pessoas que prestam, vai lá no fundo e pega o que vai vencer. Aí uma outra pessoa perguntou, por que está vencendo hoje? Vai vencer hoje, por que você vai pegar? Não, porque esse daqui eu vou consumir hoje. Se eu deixar esse aqui, o mercado, ninguém comprar, o mercado vai jogar fora. E isso é desperdício. Então se eu vou consumir hoje, não, vai me ser útil para o dia de hoje. Mesmo, né? Então, olha só. Pessoas que estão prestando atenção no mercado, porque às vezes falam assim, mercado, ganha dinheiro, para que eu vou me preocupar se ele vai jogar fora ou não vai? Mas cada um está fazendo a sua parte, é um pouquinho que as pessoas começam a ter esses olhos de ver, né? Então quer dizer, se você compartilha com outras pessoas, quando você for no mercado, você vai ver a data, você vai ver com olhos diferentes. Se você tem a sua intenção, a intenção no coração de ajudar, você já vai começar a ter uma atitude diferente. Então, quando a gente começa a passar as coisas boas um para o outro, aí é agora de cada um questionar e querer fazer ou não. Mas, pelo menos, você passou um pouquinho mais de conhecimento para que a pessoa possa ter essa atitude. Então, são coisas que eu estou aprendendo e que compartilhar, porque às vezes o nosso egoísmo, o meu egoísmo é tão grande que está fechado para certas coisas. Então eu quero ajudar de uma forma, que sendo que está perdendo tanta oportunidade de ajudar de outras formas que está ali, ó, na mão. A gente fica buscando, e sendo que ela já está na nossa frente, prontinha, só para você fazer. Eu só queria colocar isso, é vergonhoso que eu falei de mim, sabe? Mas realmente, e foi assim, ele me deu um choque na hora, né? Ainda eu estava conhecendo ele, eu falei, nossa, que vergonha, né? Tipo assim, que situação. Eu te agradeço. São coisas assim que eu acho que são coisas assim que a gente fala, se a gente tiver fiel um pouco, muito buscar. Né? Às vezes você não consegue resistir. Vamos dizer assim, você está na dieta, de repente alguém fica assim e fala só, tem um pudim ali. Você fala, nossa, eu tô com tanta vontade de comer, né? Será que eu vou conseguir resistir? E às vezes a gente não consegue resistir ao pudim. Então eu tô pensando. Olha aqui. Dá um outro exemplo. Não, porque se eu falar salada, né, não ia ter sentido. Né? Eu
tinha uma berinjela. É o Quem que sente picado assim? Não, mas quando falamos de doce, nós estamos incluindo a todos nós. Porque comigo é assim. E às vezes, a gente está naquele momento do doce, eu fazer aquela dieta daquela semana, ele justamente aparece ali por geladeira. Você fala, por que isso podia aparecer aqui hoje, né? Não deveria. Aí de repente alguém te convida para ir numa festa, aí você vai ver a mesa inteira. Você fala, nossa, eu não resisti aquele pudim, vou resistir agora na festa, não resisto. Né? E às vezes a gente vê essas dificuldades. Então, como eu falo, são pequenas coisas que a gente precisa começar a observar. Se a gente não conseguir estar atento aos pequenos detalhes, a gente vai se defrontar com situações maiores e a gente vai ver grandes dificuldades. Então, se hoje a gente tem a oportunidade de educar, se educar também, com certeza amanhã será mais fácil. Porque se a gente vai entregando, satisfazendo somente as nossas necessidades, as nossas vontades do nosso corpo, amanhã a gente não consegue ter conta da sua vida. Tá? Porque a gente fala, às vezes, no adolescente, ele tem aquela oportunidade, tipo assim, de abrir mão realmente das tentações. É mais fácil. Mas se ele não consegue abrir mão dessas tentações, dessas facilidades que a vida proporciona, que tipo assim, agora que eu quiser eu paro, e vai se entregando de uma forma tão fácil que ele começa a aspirar. Já as suas próprias derrotas internas. De alguma forma, já começa a absorver essa própria ideia, já se entregando. Então, quer dizer, quando ele se vê numa situação, que é o caso de um rapaz, que ele sempre teve os casos assim, por exemplo, com namoradas, com outros parceiros, e sempre constantemente ele tinha esses relacionamentos fora do seu compromisso. Então, quando ele casou, o que aconteceu? Ele se viu em meio de muita tentação. E ele atraía muitos espíritos ligados a ele nessa mesma época. Então, quer dizer, ele estava dentro de um casamento e ele não conseguia voltar para casa sem trazer a esposa. E ele se sentia muito tentado a ter outros casos esses conjugais. Por quê? Porque ele não conseguiu ser fiel com pouco, porque ele poderia, mas foi tipo assim, a hora que eu quiser eu paro. Realmente, depois foi muito mais difícil. Então, mesmo ele frequentando, mesmo ele buscando o entendimento, o espírito, tomando os passes, ainda assim ele ainda sentia bastante. Porque ele tinha recebido, incorporado aquelas ideias, pensamentos, de fraquezas. Então ele se afinizou realmente também com muitas entidades dessa forma. Então o casamento dele foi muito conturbado. Então ele ficava sempre vigiado 24 horas, porque realmente é muito elevado. Então era muito sofrimento. Então se a gente não consegue ser fiel com pouco, por muito menos. É só um exemplo assim da honestidade. Né? Se a gente não conseguir ser honesto com pouca coisa, por muito também a gente não vai ser. Né? E é exatamente como eu falei, às vezes a pessoa ganha dinheiro, ela quer ganhar mais. Aquele que perdeu quer recuperar o que perdeu. Então, nunca está satisfeito com o que tem. Então é essa aí que vai criando sempre uma bola de neve. Então, se o egoísmo está corrompendo, a gente de uma forma sempre vai ter necessidade de querer ter mais. Então é exatamente, às vezes é como fala, por exemplo, do rio seria isso. A gente tenta represar aquela água. Uma hora vai acumular e vai embora tudo. A hora que aquilo estoura, vai tudo, vai embora toda a água. E se a gente isola essa água no outro canto, o que acontece? Apodrece. E é isso que acontece. Quando a gente vai estagnando as oportunidades que a gente tem para praticar. Tá? Mas é isso. Então, a gente vai estar terminando agora. A gente, desculpa hoje, né? Eu fiz um almoço lá, mas acho que não deu muito certo. Né? Tá, assim, mas assim, eu deixei o arroz ali. Então, era para fazer uma caminhada, né? A gente fala em Goiás assim, caminhada, arroz com frango, né? Aí eu não sei como, assim, ficou uma galinhada. Virou a galinhada. Mas você fica à vontade, se você quiser comer, tá? Deixa lá, se fica lá. Tá bom? E a gente vai terminar então. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fala. Você sabe do cara lá local lá em Sul? O pessoal que quer estudar com a Cecília, ela está no Bucamura de sábado, das 7 às 10. 7 às 10? Isso. No Bucamura de Oizumi. No Bucamura de Oizumi. No Bucamura de Oizumi. Quem quiser fazer os livros dos espíritos lá com a Cecília, né? Tá no sábado. No sábado, das 7 às 10 da noite. E tem no domingo, no Fucaia. E tem o domingo no Fucaia. No Ituiuca. Eu fui
Acho que é de manhã também, né? É de manhã. Às 10, né? Não sei se é às 10 às 12. Às 10, às 12. Foi uma vez só. Eu entendi, foi 2 vezes ainda foi uma vez. E sábados a gente está fazendo aqui os estudos do livro dos médiuns também, né? Aí seria no sábado das 8 às 10 também, que a gente está fazendo. Para quem quiser fazer, é mais termo de conhecimento, né? Ontem a gente veio, a gente assistiu um pouco da palestra também que o Diogo trouxe, a gente está assistindo com algumas palestrantes do Brasil. A palestra que vai ter da irmã Ayla, né? Lá no Brasil, Mato Grosso, eles vão estar transmitindo exatamente para nós aqui no Japão. Ela vai estar fazendo essa palestra lá no Brasil, mas vai ser online aqui para a gente. Vai ser no sábado, dia 19. Vai ser exatamente o dia dos Olimpíadas, né? Vai ser 9h30 da noite, essa palestra. Então, quer dizer, 9h30 da noite, a gente vai estar passando aqui. E aí que terminou, ela vai poder abrir perguntas dentro do contexto para todo mundo. Ela tem doutorado em judaísmo, então ela tem todo o conhecimento relacionado ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, né? Essa parte literária de Jesus, assim, ela tem muito conhecimento. Então, dentro da parte doutrinária do Espiritismo também, ela tem muito conhecimento relacionado a isso. É um excelente palestrante, né? Uma pessoa de muito conhecimento, bem requisitada no Brasil, só que um dos lugares que se trabalha estão pedindo muito auxílio aos grupos do Japão. Então, por isso que atendendo a espiritualidade lá do Brasil, eles estão voltando os trabalhos para cá. Precisa, porque tem muitos espíritos aqui necessitados de conhecimento disso. E alguns espíritos estão vindo, estão falando que estão acompanhando junto com a gente os estudos da mesma forma que a gente está falando aqui, mas eles estão presentes. Porque eles falam, participam, agradecer pela oportunidade de estar aqui também, de estar estudando junto conosco. Então, os espíritos manifestaram, falando sobre isso, agradecendo pela oportunidade do estudo do Evangelho, porque eles desencarnaram, não tinham conhecimento. Então, agora estão aprendendo junto conosco. Então, muitos espíritos japoneses, então são milhares de espíritos que nos acompanham. Tá? Então, não é somente nós, mas existe na atmosfera espiritual, existem muitos espíritos que estão nos acompanhando. Então, tem a necessidade de maior conhecimento também, né? Da vida de Jesus também, que todo está fazendo. Então, no dia 19, depois do dia 20, no domingo. Só que no domingo vai começar 8 horas da manhã. A gente faz as reuniões no domingo 10 horas, a partir das 10, né? Então, das 10 horas, das 8 horas da manhã, já vai começar. Então, se vocês quiserem vir para cá e assistir também, a segunda palestra vai ser no domingo, às 8 horas da manhã. Vocês vão ter que madrugar. Tá. Mas vai ser assim, é bom é porque eles vão estar ao mesmo tempo, ela vai estar podendo fazer perguntas online. Tá? Então vai estar passando aqui, a gente vai estar vendo eles, mas eles vão estar vendo nós. Só que outras casas espíritas vão estar reunindo grupos também e vão estar assistindo ao mesmo tempo. Aqui, então o Japão inteiro vai estar recebendo. Aí se vocês quiserem, então dia 19, tanto é que mês, vamos dizer assim, próximo mês. Realmente, quem assistiu se comoveu bastante. Muita gente tem falado muito, porque ela faz palestras junto com os maiores palestrantes do Brasil. Ela está voltando muito, porque quando ela estava no colégio perto também, o padre pediu muito que ela nunca esquecesse o Japão. Apesar de que esse padre não tem nenhuma ligação com o Japão. Mas ele dizia, nas orações dele, pediu muito pelo Japão. Cuida muito desse povo precisa do conhecimento de Jesus que está nascendo agora. Então, hoje, uma equipe espiritual muito grande também trabalha pedindo sempre voltado para cá. Então, médiuns que não têm conhecimento nenhum em relação ao Japão, traz desenhos, traz pinturas de espíritos japoneses, paisagens do Japão, de samurais que manifestavam lá também, como manifestou essa semana, né? E falando, agradecendo hoje pela importância do espiritismo aqui dentro do Japão, dentro desses trabalhos, como é importante. Então, por isso que a gente também deu início aos trabalhos do estudo mediúnico, porque isso é importante também auxiliar os desencarnados, que muitos precisam desse trabalho. Então, é importante que os médiuns possam se aparelhar de conhecimento, né, da mediunidade, tudo maior, com compreensão sobre esse ponto, para poder estar trabalhando também com os espíritos. Tá?
Porque muitos espíritos nos acompanham, mas muitas vezes não são espíritos ruins, mas são espíritos que, da mesma forma, não têm a compreensão. Então, de alguma forma, acaba aqui atrapalhando. Muitos querem nos ajudar, porque muitas pessoas desencarnam, aí às vezes a família fala assim, ai, eu gostaria tanto que você viesse me ajudar, me ajuda. E o espírito é um ente querido. Às vezes é um pai, ou é uma mãe, é um irmão da família que desencarnou e vê aquela coisa, vê o sofrimento da família. Então ele quer ajudar, mas ele não tem condições, não tem entendimento para poder estar ajudando. Então o que acontece? Ele entra dentro da família e acaba atrapalhando. Às vezes você vê uma pessoa desencarnada, que desencarna na família e não consegue desprender da pessoa. Então aquela família que perdeu um ente querido, o pai, a mãe, o irmão, ou seja, que é muito ligado, foi muito ligado, acaba tendo aquele espírito ligado dentro da família. Então o que acontece? A família começa a se sentir muito perturbada, sempre lembra do falecido. O tempo todo, ele não consegue. Fala que é saudade, sente muita saudade. Mas por quê? Porque ele está lá junto. Então precisa do conhecimento para a gente poder estar auxiliando também desencarnar. E não ficar buscando ajuda nesses espíritos. Porque eles precisam seguir o caminho deles. Né? Então é por isso que a gente está estudando, faz os estudos juntos, que isso de alguma forma vai abordar muitos sistemas, né? A gente tem uma compreensão melhor nesse sentido. Tá? Então, a gente vai em oração para a gente terminar. Ok? Rendemos esses pensamentos a Deus, ao Pai, lembrando também dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Que eles possam, todos eles possam estar presentes dentro de nossos pensamentos, de nossas situações. Sobre a bênção divina de nosso Senhor, sobre os olhares de nosso Senhor Jesus. Rogamos assim, Senhor, o perdão de nossas faltas, o teu auxílio e teu amparo para todos aqueles que também nos acompanham, para com todos aqueles que carregamos em nossos corações, seja mágoa, seja pela mágoa, seja sentimentos, que todos estejam assim, sob as mãos da misericórdia divina de nosso Filho. Dai-nos assim a proteção necessária, dai-nos o auxílio e o amparo dos benfeitores espirituais, que possam nos resguardar de toda a maledicência, concebendo assim aos nossos corações a compreensão necessária às santas leis divinas de nosso Filho Pai. Perdoe assim, Senhor, pelas nossas faltas, perdoe aos nossos devedores, permita que as bênçãos divinas de nossa querida Mãe Santíssima possam assim alcançar o coração de todos os nossos familiares, de todos aqueles a quem compartilhamos o lar, fazendo de nós assim um instrumento da altura divina, fazendo de nós um instrumento da nossa vontade. Com tua graça divina. Graças a Deus. No sábado, a reunião, o estudo aqui é no segundo e no quarto sábado do mês, tá? Não é todo sábado. Segundo e no quarto. Imagina aí, ó.